nosso mundo brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria nesta manhã de domingo, podermos voltar a falar com os irmãos, a orar pelos irmãos, a interceder por sua vida, estarmos assim uns intercedendo pelos outros. Que bênção, que maravilha! Nós ainda temos esse privilégio de poder, através da mídia, através da internet, através das lives, dos vídeos gravados, podemos estar em contato uns com os outros. Nós já ouvimos uma música maravilhosa, então nós queremos, nesse instante, meditar na palavra de Deus com os irmãos. Eu quero ler um texto nesta manhã que está em Tiago, no capítulo 5, os versos 10 e 11, que diz assim: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quero orar nesse instante. Pai, eu te agradeço por esta manhã, por mais este privilégio de podermos entrar nos lares com a tua palavra, através deste celular, através deste computador, através desta televisão, mas podemos falar do teu grande amor e ter esta comunhão com os irmãos, ó Pai. Mesmo que através da mídia, mas podemos estar conectados, podemos estar desejando as mais ricas bênçãos do Senhor na vida uns dos outros. Nessa manhã eu te peço, ó Pai, que abençoes cada vida, cada pessoa, cada irmão e irmã em Cristo, para que todos sintamos a mesma alegria, tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E diante desta calamidade, que o Senhor nos abençoe. Nesta meditação que vamos ter nesse instante, usando o teu servo como instrumento nas tuas mãos e usando cada ouvinte como receptáculo da tua palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Uma alegria, irmãos, a gente poder falar novamente de mais uma porção da palavra de Deus. Falar novamente do que Deus tem falado nos nossos corações, do que nós temos sentido, mesmo nesses dias de pandemia, dias chamados por muitos como dias de sofrimento, de adversidades, mas nós temos a alegria de passarmos por tudo isso, segurando pela fé nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar nesta manhã e usar como tema para nossa reflexão em meio às adversidades. De acordo com o texto que lemos em Tiago capítulo 5, verso 10 e 11, nós pensarmos um pouquinho nesse e em outros textos da Bíblia, versículos da palavra de Deus, sobre adversidades, sobre situações difíceis, sobre tribulações. Então nós vamos pensar como devemos enfrentar, como devemos nos postar diante disso, qual é a nossa postura diante dessas adversidades, diante desses sofrimentos pelos quais o mundo todo está passando. E eu quero falar nesta manhã com você que vai enfrentar, possivelmente vai enfrentar, ou está enfrentando tribulações. Por que eu digo vai enfrentar? Porque nós sabemos que nesta nossa vida nós estamos sujeitos às tribulações, às situações difíceis,
as adversidades. Como devemos enfrentar as adversidades que acontecem? Como podemos superar as tribulações? Como superar a adversidade? Como passar por essas dificuldades? Como passar por essas crises? Como passar por esses momentos difíceis? O que fazer quando vem a tribulação? Eu quero começar pensando com você que diante das adversidades, diante das tribulações, eu creio que a primeira coisa que nós precisamos fazer é um autoexame, é ver como está a nossa vida. Você fazer um autoexame e ver como está a sua vida. Então, nessa manhã, eu te convido a fazer este autoexame, a ver como está a sua vida. Converse com você mesmo, pratique isso um pouquinho, pergunte a Deus o que está acontecendo comigo, fala com você mesmo o que está acontecendo comigo, por que tantas tribulações, por que tantas situações difíceis, por que tantos problemas. Quando você conversa com você mesmo, quando você analisa a situação e sabe o que pode acontecer, você pode achar a situação do problema. É analisando, é fazendo uma autoanálise, é avaliando a sua vida. Você pode amenizar o impacto dessa adversidade, dessa tribulação. Você pode se preparar para enfrentá-la. Quando você faz este autoexame, quando você conversa com você mesmo. Quando você faz um autoexame, talvez você possa chegar a alguma dessas conclusões do que está acontecendo na sua vida. Por exemplo, você pode descobrir a seguinte resposta, e respostas essas que fazem parte da nossa vida, que nós chamamos, são leis da vida. Por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 9, e o verso 2 diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Leis da vida. O autor de Eclesiastes está nos mostrando que tudo sucede igualmente a todos. Todos estamos sujeitos aos problemas, às situações difíceis. Jesus ainda falou, lá em Mateus, no capítulo 5, e no verso 45. Ele diz o seguinte: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Essa é a realidade. O justo pega coronavírus, e o ímpio também, é lógico. O bom pega o mal também. E então é uma lei da vida. A doença, a pandemia, os problemas vêm e não escolhem pessoas. Todos estamos sujeitos a adversidades da vida. Adversidades que acontecem na nossa vida, então, são leis da vida. São coisas que acontecem a todos. Não é só a mim ou a você, é todo mundo. O justo fica doente e tem que ir para o hospital. O ímpio também fica doente, também vai para o hospital. Você tem que entender isso, que talvez as adversidades que você está enfrentando fora do coronavírus, você possa chegar à conclusão que é falta de sabedoria. Não enfrentamos as adversidades com sabedoria.
Porque sempre vêm as interrogações, e as mais comuns são essas: quem mandou falar o que não era para falar? Bem feito. Outra interrogação: quem mandou tomar a atitude errada? Mas também quem mandou fazer isso? Sabia que não ia dar certo, mas fez. Quantas interrogações, quantos questionamentos. As coisas podem estar acontecendo na sua vida porque faltou sabedoria. E eu não estou falando aqui que você não é sábio. Às vezes faltou a sabedoria para lidar com essa ou aquela questão. Em Tiago capítulo 1, versos 5 e 6, ele diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O que duvida é assim. Então, se não temos sabedoria para lidar com as situações difíceis, ficamos assim, como a onda do mar, agitada pelo vento, levada de uma para outra parte. Pode ser também o fato de passarmos por adversidades ser a quebra de princípios. Você sabe, como eu sei, que nessa vida temos princípios. Você pode ter quebrado o princípio na sua profissão, princípios nos seus negócios, na vida em relação à sua família, ou talvez princípios espirituais. Por exemplo, em Mateus 26, 41, Jesus falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você não vigia e nem ora, e vem a perturbação na sua natureza, e você quebra a cara quando quebra leis e princípios, seja da vida ou seja espirituais. Pode ser que esse seja o motivo da sua adversidade. Também, ao você fazer um autoexame, você pode chegar à conclusão do que está acontecendo com você, e é uma questão do seu relacionamento com Deus. É uma questão espiritual. A tribulação vem em relação a Deus por alguns motivos. Vou citar alguns. Questão do pecado. O Salmo 119, versículo 67, diz: antes de ser afligido, eu andava errado, agora aguardo a sua palavra. Antes eu andava errado, antes de ser afligido, mas agora, diante dessa aflição, diante dessa adversidade, diante dessa tribulação, eu aguardo a sua palavra. Sabedoria, princípios. Olha o que o salmista diz quando Jeová deu uma dura na sua cara. Deus permitiu vir uma adversidade sobre ele e a ficha caiu. E ele corrigiu a sua rota. E ele se voltou para Deus. Muitas vezes também Deus permite a tribulação, pois você é filho dele, é amado dele, ele te ama e quer teu bem. E Hebreus capítulo 12 e o verso 6 diz que Deus corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se você é filho de Deus, você pode ser açoitado, corrigido para o seu próprio bem.
Quem sabe Deus está permitindo essa luta, essa adversidade na sua vida. Por quê? Para aprimorar a sua fé. Aprimorar a sua fé. No Salmo 119, e o versículo de número 31, diz: bom ter sido afligido para aprender a sua lei. Achar bom ter sido afligido só mediante aprender a lei de Deus, a lei de Cristo. Quando a luta e a adversidade veio sobre ele, rapidamente foi buscar a Deus. Quem sabe toda essa luta e essa adversidade não tem nada a ver com leis da vida, com sabedoria, com princípios, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Talvez você esteja vivendo uma frieza espiritual. Isso é terrível. Isso deixa a gente lá no chão, caído, esmagado, pisoteado, triste, desanimado, abatido por frieza espiritual. E Deus pode estar te corrigindo, ou Deus trabalhando na sua vida para aprimorar a sua fé. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12 e o verso 7 o seguinte: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Muitas vezes nós nos exaltamos facilmente, e Deus permite as adversidades para nos corrigir, porque Ele nos ama, e para não nos deixar exaltados, para mostrar para nós que Ele está cuidando de nós e Ele quer que a nossa ação seja de acordo com a sua palavra. Se você verificar as suas possibilidades diante das adversidades e usar o seu potencial, algumas coisas podem acontecer. Exemplo, você pode resolver o problema. Temos o exemplo na Bíblia daquela mulher com fluxo de sangue, aquela mulher que gastou todo o dinheiro com o médico, indo de mal a pior e sem condição. Agora, essa mulher tomou atitude com toda a fraqueza. Uma mulher com hemorragia constante. E até chegar no lugar do milagre, ela teve que usar o seu potencial, com sua pouca energia, para entrar por detrás de uma multidão e tocar em Jesus. Ela correu, ela tocou, até para o milagre, meus queridos. Nós temos que fazer alguma coisa. Para você receber o milagre, tem alguma coisa para você fazer. Talvez a questão de você fazer um autoexame, verificar o seu potencial, usar a sua habilidade. Talvez você resolva o problema, ou você vai amenizar o problema. Aquela mulher entrou no meio da multidão, venceu a multidão, tocou em Jesus, fez com que Jesus parasse, fez com que dele saísse poder, mas o seu problema foi resolvido. Paulo diz em Filipenses 4,12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O que Paulo está dizendo é que eu posso tanto na adversidade ou na bonança. Deus está comigo. Isso quer dizer que você se estrutura
para passar a adversidade, porque Deus está com você, porque Deus está na sua vida, porque Deus não te desampara, porque Deus está olhando para o seu sofrimento, porque Deus está presente na sua adversidade, e nesse momento que eu falo com você, Deus está aí tocando o seu coração. O que eu faço quando estiver passando por adversidade? Aceite esse momento na sua vida. Aceite esse momento. Aceitar o momento não é se entregar. Aceitar o momento da vida é você entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Tem gente que finge que não tem problema. Aceitar o momento de vida é você entender, não é você se prostrar. Entender por que está acontecendo. Jó, no capítulo 2, a mulher dele pede para ele amaldiçoar a Deus e morrer pela desgraça que se lhe abateu. Qual foi a resposta de Jó? Diante daquela fala da sua mulher, Jó reconheceu que estava em um dia mau, reconheceu que estava passando por uma adversidade cruel, reconheceu o momento difícil da sua vida. E você também pode reconhecer que passa por um momento difícil. Jó saiu vencedor. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E você pode afirmar aí, agora, onde você está: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Jesus Cristo está vivo. Eu sei que Ele está à direita do Pai. Eu sei que Ele está intercedendo por mim. Eu sei que Ele não me deixa sozinho, nunca, porque a promessa dele foi: não te deixarei e não te desampararei. Estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. O que fazer em meio às adversidades? Não transfira a responsabilidade. A responsabilidade é sua. O que fazer quando estiver passando tribulação e adversidade? Não transfira a responsabilidade. Lamentações 3:39 diz: de que se queixa o homem, a não ser do seu próprio erro? É com você que Deus fala. É com você que Deus trabalha. É na sua vida que Ele trabalha. É através da adversidade que Ele quer te mostrar o que Ele tem de melhor para você. Talvez Deus permitiu essa adversidade porque você se afastou do Evangelho, porque você se afastou de Deus. Assuma a responsabilidade. Nenhum ser humano vai te colocar no céu ou no inferno. É com você. É você com as suas atitudes que vai determinar se vai para o céu ou se vai para o inferno. É você que toma essa decisão. Então assuma as suas responsabilidades. Sabe, meus irmãos, eu fico pensando nessa pandemia. A gente não poder chegar e dar um abraço gostoso. E a gente fica comovido quando algumas pessoas idosas dizem: eu só queria um abraço, um aconchego, um aperto, um ombro para chorar, um ombro para sorrir. E às vezes a gente não tem isso. O filho vê a mãe de longe e vice-versa. Os netos. Você não pode abraçar, não pode beijar, não pode fazer aquilo que você gostaria e que você costumava fazer. Mas sabe de uma coisa? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo a ser melhores.
melhores pais, melhores maridos, melhores avós, melhores chefes de casa, mais dedicados. Estamos aprendendo também que em tudo dependemos de Deus. Ele é soberano. O que fazer diante das adversidades? Tenha paciência. Pessoa que suporta dor, infortúnios, sem reclamar, é paciente. Romanos 12:12 diz: sede pacientes na tribulação. Sabe por quê? Porque a paciência produz controle. Jó não blasfemou. Diz a Bíblia em Jó 2:11: com tudo isso, ele não pecou com a sua boca, não murmurou, porque muitas vezes na hora da tempestade, na hora da adversidade, a pessoa fala, reclama, murmura. A murmuração, meus queridos, é uma reclamação descabida contra Deus. A paciência dá a você controle para não falar o que não pode, o que não deve. A paciência produz resultados maravilhosos. Paulo diz em Romanos 5:3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha que coisa linda! Por causa da tribulação você aprende a paciência, e a paciência vai te dar experiência para passar pela tribulação, e você vai ter a esperança, e se passar por outra, sabe que vai sair vitorioso. O que eu devo fazer quando vem a tribulação? Tirar o meu olhar da adversidade. Tire o seu olhar da adversidade, da dificuldade, da tribulação, do momento difícil. Se você ficar focado na adversidade, seu olhar, sua mente, sua vontade, em suas emoções, estiverem tudo presas exclusivamente na adversidade, você sabe o que pode acontecer? A sensação de dor aumenta. Se você ficar focado apenas no seu problema e na sua adversidade, vai paralisar todo o seu potencial, vai travar você. É preciso tirar o olhar dessa situação. Então, pastor, se eu tiro o olhar da situação, eu vou olhar então para onde? Para outras áreas da sua vida. Olhe para outras áreas da sua vida. Por exemplo, você pode estar vivendo uma crise conjugal. Você pode estar passando uma crise difícil no seu matrimônio. Mas se você olhar para os seus filhos maravilhosos, se você olhar para a sua família, volte o seu olhar para as coisas boas da vida e você verá que vale a pena suportar as adversidades, focar as coisas boas da vida, focar a família que é instituição divina, focar os filhos que são herança do Senhor, os filhos dos seus filhos, as bênçãos de Deus, a idade que você já chegou, os anos que você passou, as experiências maravilhosas. Foque então para o que é bom na vida. Olhe um pouquinho para as necessidades dos outros. Tem gente sofrendo muito mais do que você. Volte o seu olhar para Deus. O Salmo 121, o salmista diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? E ele responde no verso 2 desse Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olhe para Deus. Para onde você está olhando? Pense agora no que eu estou olhando, para onde eu estou olhando, o que eu estou focando. Olhe para Deus no meio da tempestade e da adversidade. O que eu tenho que fazer?
O que eu posso fazer? Eu concluo essa meditação dizendo: olhe para a eternidade. Paulo diz em 2 Coríntios 4,17: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Louvado seja Deus por isso. Paulo diz em Romanos 8,18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Ah, que bênção, que maravilha. E ainda em 1 Coríntios 15,19, Paulo diz: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, aqui pode faltar alguma coisa. Quantas coisas nós gostaríamos de ter e não as temos. Mas vai chegar o dia em que Ele, Jesus, vai enxugar dos seus olhos, dos nossos olhos, toda lágrima. E não vai mais haver morte, sofrimento, adversidades, tribulações. E eu creio nisso. Eu tenho uma viva esperança. Saiba que não tem nada difícil para Deus. Ele pode curar você de qualquer enfermidade, seja câncer, seja coronavírus, seja AIDS, seja tantas outras enfermidades. Ele pode curar você. E Ele pode abrir uma porta para você agora, neste momento. Hebreus 11,6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele pode abrir qualquer porta e operar qualquer milagre. Basta você sair da adversidade, crendo no Deus do impossível. Você crê no Deus do impossível? Eu creio. E como eu creio, eu quero orar mais uma vez por você. Pai, neste momento, eu ergo a minha voz ao teu trono da graça e suplico em favor desta pessoa que está me ouvindo, me assistindo e que está pensando nas adversidades, mas focando neste momento o teu grande amor, a tua misericórdia, o teu poder, a tua graça imensurável, Pai. Derrama sobre cada pessoa neste momento a tua bênção. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Nós vamos ficar com mais uma mensagem musical. E não se esqueça, à noite às 19h20 estaremos novamente cultuando ao nosso Deus. E você já é o convidado especial. Até lá, na paz do Senhor. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também pra teu louvor. Quero sempre te exaltar.